Fala galera, bem-vindos a mais um Jogando Casualmente podcast do site jogandocasualmente.com.br. E eu sou o Jason Minhong e eu estou aqui hoje com o Lucas mais uma vez. E aí galerinha do YouTube, diretamente dessa vez não com notícias casuais, mas com um assunto espinhoso que você já sabe porque você leu no título. E com o Vinícius, senhor Dielo. O programa de hoje é uma boa parte da minha vida, hein? E como convidado, o Alan Mota Cardoso do Game FM. Aê! E a gente tá aqui hoje pra falar sobre emulação especificamente. Mas eu quero fazer uma pergunta pra vocês antes, que é o seguinte: o que vocês jogaram na semana? Cara, eu tenho jogado a mesma coisa nas últimas semanas, que sei lá, mais por falta de tempo mesmo, de testar outras paradas, mas que é Forza Horizon 4, que eu sempre tô jogando. Falta pouco, daqui a pouquinho eu pego 100% no jogo inteiro, falta bem pouquinho. Então eu tenho jogado razoavelmente o jogo, e sempre que eu posso. E Pokémon GO, enfim, de todos os outros jogos, porque quando eu tô na rua, etc, acabou que eu voltei a jogar depois de um tempo. Apesar de estar parado desde 2016, eu voltei a jogar e, sei lá, tô me divertindo, sabe? Adicionaram bastante coisa no jogo, tem bastante bichinho, então ficou bem mais divertido. E aí juntei isso, conhecendo pessoas aí da área que também jogam, fazem raid e tudo mais, aí o jogo ficou bem mais interessante. É isso, basicamente. Forza Horizon 4 e Pokémon GO. Mas fala pra mim, como é que é jogar Pokémon GO no Rio de Janeiro? Cara, sei lá, mesma coisa que você usar celular na rua. O ideal é você não usar ou tomar cuidado. Mas, assim, quando tem esses eventos, a galera... Muita gente, sabe, que se junta, então fica mais tranquilo. E sempre o pessoal se encontra em praça, shopping, entendeu? Essas paradas. Não dá pra ficar usando na esquina lá, escura, não dá, entendeu? Tem que ser num lugar movimentado. E é claro, sempre de olho no celular, entendeu? E sempre com mais de uma pessoa. Mas é isso, assim. Eu também jogo de forma relax, entendeu? Eu sei que tem um pessoal que gasta uma nota preta, que é viciado, calcula todas as possibilidades. Eu... Tipo, tô jogando mais pra completar Pokédex e, sei lá, me divertir, só isso mesmo, entendeu? Nada de especial. E não pretendo gastar dinheiro com o jogo, nem quero. É isso que eu ia falar, né? Pô, gastar dinheiro com um jogo mobile, compra interna pelo menos, pelo amor de Deus. Já dei muito dinheiro pra Nintendo com Pokémon, chega. Somos dois. E você, Lucas, o que você andou jogando? Eu joguei no Super Nintendo Donkey Kong Country 3. Eu fechei 103%, não fechei 105% porque eu fiquei com preguiça de começar o modo hard. Mas e aquele bug lá dos 88% que você falou? Ah, nem me falam, fiquei potássio. Eu tava jogando, quem conhece o jogo aí, na parte que você tem que juntar as engrenagens lá pra dar porção lá, eu fui passando as fases, né? Passei as 5 fases direto e fui lá levar as engrenagens pro urso. Aí eu cheguei saltitante lá pra levar pro urso, cheguei lá, só tinha 4 engrenagens, só que são 5 fases que você passa. Cada uma você ganha uma, então tava faltando uma engrenagem. Eu consegui de alguma forma bugar uma das fases, não sei qual, que não me deu uma engrenagem no final. E aí na hora que eu cheguei e fui tentar abrir os negócios, aí não abria. Então, tipo assim, meu jogo ficou travado. Eu conseguiria fechar e tal, até conseguiria. Só que eu não ia conseguir muita porcentagem, né? Porque ia ficar faltando o chefe daquele local ali pra liberar e tal. Então, não dá. E aí o jogo travou em 88%, cara. Aí eu tive que começar de novo outro save game. E aí eu deixei aquele lá de raiva, só pra ele ficar lá bugado. Esses bugs em jogo antigo é maravilha, né? Você bugou, já era, salvou, então, nossa, já perdeu o save. É, esquece. Cara, eu tipo assim, eu terminei a 5ª fase, que é a mais difícil, assim, de longe, que é a fase do foguete, e aí eu fui e já salvei, sabe? Que eu nem olhou, né? Putz, se eu se eu perder, esquecer, sei lá, eu tô ferrado, né? Daí eu já fui e salvei, e aí esse aí foi o meu erro, né? Falhou miseravelmente. Mas falando nisso, eu lembrei de uma coisa, não tem umas ROMs que são tipo ROM revisada na internet? Tem sim. Quando você baixa ROM, é legal você procurar por full set e tal. E aí eles chamam de no intro, né? Que é tudo revisado certinho, as ROM legal. Só que aí tem todas as regiões, né? Tem tipo assim, 5 variações do mesmo jogo. Mas todas elas são revisadas legalzinho. E aí você só seleciona, né? É o que eu faço pra colocar ROM no Raspberry e tal. Foi isso que eu fiz. Acho que consertar bug assim eles não consertam, né? Ah, não, de jeito nenhum. Porque é muito específico, cara. Nossa, ainda mais DK3, um jogo tão grande, cheio de loucura. Realmente. É engraçado que eu jogo a trilogia do Donkey Kong Country do original, tipo, todo ano, pelo menos uma vez por ano, né? E eu nunca tive esse bug aí que você falou, mano. Nenhuma vez.
Eu nunca tinha ouvido falar, na verdade. Você foi a primeira pessoa que me falou isso aí. Eu procurei até na internet, cara. Eu procurei porque eu imaginei, alguém já deve ter passado por isso, talvez tenha como solucionar. E aí eu pesquisei e não achei nenhuma referência, cara. Não tem lugar nenhum esse bug. Show, hein? Legal. E daí fica o jogo bugado, aí não tem mais update. Ele é o primeiro do mundo a ter o efeito. Talvez não, né? Porque eu tive o efeito, mas eu não publiquei na internet. Talvez outras pessoas tenham tido, mas não tenham publicado também, né? É. E você, Vinícius, o que você jogou essa semana aí? Fala pra nós. Eu joguei algumas coisas aí, né? Tive de férias aí 2 semanas, aí eu consegui jogar um pouquinho mais. Então eu joguei, o nome do jogo é gigante, é o Final Fantasy Crystal Chronicles The Crystal Bears. Que é um jogo do Nintendo Wii, que é um spin-off do Final Fantasy que, na verdade, ele não é um RPG, ele é um jogo de exploração e ação, digamos assim. E você controla um personagem só, né? Que eu não vou lembrar o nome do protagonista, mas você controla um personagem só que ele tem poderes mágicos, né? E aí tá acontecendo uma desgraça ali no planeta, né? E você tem que meio que salvar o mundo. Só que o mapa dele é meio pequeno, né? E aí você, tipo, faz muito backtrack no jogo todo, então é um pouco cansativo, assim, eu achei ele. Embora ele seja um jogo bem curto, né? Uhum. Apesar que a batalha final, eu achei que contra o último boss, eles usaram bem o controle do Wii, sabe, pra fazer isso. De umas formas que eu não via faz tempo, assim. Então eu achei bem legal esse final aí. Mas o jogo, se a pessoa não curtia um pouco esse lance de explorar o cenário e tal, não vai curtir muito, não. Então, e tem outra coisa interessante... Oi? Então eu ficaria longe desse jogo aí, porque explorar mapa em Final Fantasy hoje eu não tenho saco, não. Então, mas ele é bem diferente do RPG mais tradicional, né? Você joga em terceira pessoa, com a câmera livre, você mexe ela à vontade e você vai explorando, né? Entendi. A câmera dele parece um pouco do 12, mais ou menos assim. Nice. E uma coisa interessante é que o poder dele de magia é mexer com telecinese. Uhum. E é interessante que ele consegue mexer quase tudo que tem no cenário, meu. Você aponta com o emote assim, você mexe o objeto que você quer jogar no inimigo, ou você quer pegar um NPC e trollar e jogar ele pro outro lado do cenário, você também pode fazer isso e tal. Essa parte é meio zoeira, assim, dá pra você ficar zoando o cenário todo, assim, sabe? E é interessante que 90% do cenário você consegue fazer essa telecinese, assim, é interessante. Acho que na época do Wii, eu acho que alguns poucos jogos específicos que funcionavam muito bem com o emote, tipo o Sports Resorts, que eu acho que é o melhor de todos. Mas jogo assim, jogo padrão assim, eu acho que não vira muito ficar jogando com o emote, fazendo movimento. Tipo o Zelda, como é que chama mesmo? Aquele Zelda que tem um emote o tempo todo. Ai, caramba, é o... Skyward Sword, uma coisa assim, né? Sword. É esse mesmo, né? Então, Isso. acho que, enfiar a jogabilidade de emote de movimento num jogo padrão, assim, nunca gostei muito, não. E você tem que ter o Emote Plus ainda. O Emote normal não funciona com esse Zelda que você falou. Exatamente. Nem o Sports Resort também, por sinal, né? Mas por exemplo, o Dragon Ball, a série Budokai Tenkaichi no Wii, pulei totalmente. Prefiro muito mais a versão do PlayStation 2 ou PSP também, porque não tem condição jogar ele com o emote, cara. Tem que ficar fazendo movimento pra fazer Kamehameha, os poderes lá, muito zoado. Mas apesar disso, eu acho que esse jogo explorou bem. E eu também joguei o Lego Batman. Você já jogou esse aí, Jason? Esse aí já... Eu comecei a gostar da franquia Lego por causa da minha namorada, que convenceu a jogar de 2 com ela, né? É bem engraçadinho esse jogo. É um jogo totalmente descompromissado, assim, sabe? Você pega, joga uma missãozinha, termina a missãozinha e tal. Aí você deixa uns 10 dias sem jogar, você joga outra missão. É bem legal, meu. Eu curti, assim. Praticamente todo jogo Lego, né? Resumiu todos. Porque as missões são curtas, né? Uns 40 minutos você termina a missão, aí você salva, depois você pega de novo e tal. Então é bem, assim, pra você arejar a mente mesmo, sabe? E é engraçadinho, tem umas partes engraçadas, assim, que eles fazem com os bonequinhos do Lego. Eu achei divertido. Basicamente eu joguei isso e terminei o Bravely Default finalmente. Quantas horas? Putz, meu, deu mais de 50. Mas eu não subi todos os níveis de todos os jobs nem a pau, e eu fiquei com muita preguiça de fazer isso, porque é muito trabalhoso. E eu acho que o esforço não ia compensar, não. Agora eu quero dar um tempo de RPG aí por enquanto, porque esse me cansou um pouco mesmo. Também 50 horas jogando, você é louco? Você fala de 50 horas, eu até me assusto. Eu tava jogando o Tomb Raider, o Shadow of Tomb Raider no Xbox esses dias aí. E eu pensei, caramba, não chega nunca no final, sei lá, parece que a história não avança logo. Devo ter jogado, sei lá, umas 3, 4 horas no máximo, né? Daí eu descobri na internet um recurso que o Xbox tem de
você conseguir também, igual o Nintendo, né, no Nintendo Switch, você consegue ver quantas horas você jogou aquele jogo. Então eu fui lá ver quanto tempo que eu joguei o Shadow of Tomb Raider, até eu levei um susto, 11 horas seguidas. 11 seguidas não, né? 11 horas de jogatina, nem pareceu que passou tanto assim. Acumulada, né? Tem um site que é interessante, não sei se vocês conhecem, é o howlongtobeat.com. Sabia que você ia falar isso aí. Vou até mandar aí nos links, porque é legal pro ouvinte, se ele coloca o nome do jogo e o jogo dá uma estimativa, né? O site dá uma estimativa de quantas horas ele demora pra terminar em média o jogo, né? Aí tem a campanha simples, né? E também ele coloca com todas as conquistas, quanto demoraria e tal. É bem legal esse site. Eu sempre olho aqui porque se for uma coisa muito longa eu não começo não. Começou o link no post já. Link no post aí também do speedrun.com, que é um outro site que daí ele mostra o tempo mais rápido. Pô, mas vocês estão de sacanagem comigo, 2 links seguidos assim? Pra começar o jogo, né? Pra começar o jogo. Mas esse site How Long to Beat aí eu acho bem legal também. Eu entro direto nele pra ver se o jogo é realmente muito longo, quanto tempo demora pra fazer todos. Como é que fala? Completionist, que ele tem o nome lá, né? Uma categoria. Isso, esse completionista seria com todas as conquistas, né? Conquistas, né? Ah, daí não tem como. É, só louco, muita né? coisa. Que nem, ó, The Witcher 3, ele tá dando 172 horas pra completar o jogo todo. Cara. Muita coisa, né? Quantos dias que eu vou perder da minha vida fazendo isso aí? Quase metade de um ano. Ou ganhar, né? Depende do ponto de vista. É horas, né? Não é dias, falei errado. 180 horas, metade de um ano, vai ser boa. E eu, essa semana eu joguei, na verdade não só essa semana, mas como há quase 3 semanas já, que eu deixei o meu Nintendo Switch lá na casa da minha namorada, porque eu quase não tava usando ele aqui em casa mais. Então eu deixei lá pra ela jogar um pouco, porque ela tá sem televisão por enquanto. Tô fazendo intensivão do Xbox One, que eu comprei recentemente. Eu nunca tinha visto motivo pra comprar um Xbox One até saírem esse esquema de conversão de Game Pass aí, de Xbox Live Gold e Game Pass. Então eu peguei 2 anos e meio mais ou menos por R$1, convertendo meu Live Gold que eu já tinha, né? E eu tô jogando pra caramba aí, ainda mais com esse Game Pass Rewards, que ele através de conquistas mensais, né? Ele seleciona as conquistas lá todo mês e você vai juntando pontos fazendo essas conquistas e depois você troca por gift card. Então eu tô nessa missão comigo mesmo aí de fazer as conquistas e trocar por gift card e comprar uns joguinhos online, mano. E então essas semanas aí eu joguei o Shadow of Tomb Raider, que eu falei, né? Joguei pra caramba. Joguei bastante Gears of War com a galera online também. Conheci uma galera do podcast também, do grupo do podcast do Xbox Brazucas. Aliás, abraço aí pro Luiz Fernando Cabelo aí. E a gente jogou pra caramba também o Battlefield 1 no Xbox. Difícil pra caramba, eu percebi que eu não manjo mesmo, não tenho habilidade nenhuma online, né, no multiplayer. E joguei Bomberman também, joguei Tekken com um cara desse grupo também, tomei uma surra no Tekken, tomei uma surra dele no Mortal Kombat 10. E ele perguntou se eu queria jogar Killer Instinct com ele, daí eu falei que não dava não, tá louco, é muita humilhação, perder em 3 jogos seguidos. Vai perder de novo, né? Vai perder de novo, até no Bomberman eu perdi pra ele, acredita? Não ganhei nenhum jogo dele. Pô, depois que eu conheci esse grupo aí, a galera desse grupo, eu tive muito mais horas no online, que faz tempo que eu não me aproximo de um jogo online assim. Tava muito mais na praia do multiplayer, do single player mesmo, das campanhas. Que eu acho que ainda continuo preferindo, né, o single player, campanha. Valorizo bastante a história e a jogabilidade de um jogo. Multiplayer nem ligo tanto assim. Eu também prefiro o single player, disparado. Só então chega de papo furado aqui, vamos pra pauta. Bora. Tá, então a gente tá aqui hoje pra falar de emulação. Pra vocês, vocês conseguem definir pra mim o que é uma emulação? Em palavras leigas, vai. Emulação é fazer o possível para se igualar ao que você está copiando. Então não é uma simples cópia. Não é uma cópia de qualquer jeito, né? Não é um copia, mas não faz igual. É uma reconstrução com cuidado, vamos dizer assim. Copia, mas não faz igual? Em termos bem leigos, que o Lucas, que é o especialista aí, né? Eu vou falar talvez besteira, mas quando você tem um sistema, né, que não é o original e ele tenta copiar o funcionamento mais próximo possível de um sistema que não é aquele mesmo, né? Então, você pega lá por exemplo, o Atari 2600, ele funciona do modelo que ele foi arquitetado para ele funcionar. Mas aí você pega alguns softwares, né, futuramente, e você tenta imitar o comportamento para que ele rode os jogos da maneira que o Atari rodava, né? É mais ou menos isso aí. O adicional que pode fazer de cara é que não necessariamente é software, né? Às vezes a emulação é de hardware mesmo. Isso, que nem aquele Super Game Boy, né? Por exemplo, do Super Nintendo, que rodava jogos de Game Boy. Isso. Ali eu acho que não sei se dá pra chamar de emulação, porque é um hardware realmente bem próximo do Game Boy, né? Mas é uma emulação por rodar dentro do Super Nintendo, sem dúvida. Tá, mas qual que é a intenção da gente emular um console hardware, assim, propriamente dito? Cara, pra mim emulação é um território complicado, mas hoje em dia,
atualmente, eu considero emulação preservação dos videogames. Ponto final. É preservação. É história. Sim. Porque, de início até... Não que isso não exista, até porque a gente vai ter o Wii U aí, que é um emulador de Switch e tudo mais. Existe também o caso da pirataria, obviamente, né? O pessoal não tem console, mas quer jogar aquele jogo e vai e baixa o emulador para jogar. Ou faz isso por conveniência também, porque, sei lá, tá ali, tá sentado, é só baixar, entendeu? E joga. E, claro, filtros, jogar em, sei lá, PS2 e 4K, essas coisas. Mas hoje em dia, pelo menos ao meu ver, emulação é preservação de videogames, entendeu? Os jogos... Retro game tá cada vez mais caro, colecionar, né? Cada vez custando mais. Muitos jogos estão ficando difíceis de achar. Não só porque a internet inventa que aquele jogo tem valor por qualquer motivo, meme, sei lá. Como também porque muita gente tá começando a segurar os jogos. Antigamente sua mãe... dane-se, vende o jogo, joga a caixa fora, joga o videogame fora. Tipo, o pessoal nem se importava, ninguém ligava. E muita gente comprava, não se importava. Hoje em dia, como tem internet e as pessoas sabem um pouco mais do valor das coisas, pesquisam no Mercado Livre, essas coisas, elas acabam vendo, isso aqui pode ter um valor. É aquele jogo aquele Super Nintendo que meu primo tinha com todos os jogos, vale alguma coisa. Então eu não vou me livrar mais, eu vou vender e valor, sei lá, Super Metroid de R$500, eu vou vender por R$500, por aí vai. Mesmo que ele esteja, sei lá, todo lixado, escrito com canetinha, entendeu? Isso você vê muito. Então, principalmente os videogames mais antigos e jogos mais raros, eu acho que, cara, emular, pra mim, sempre foi uma opção, entendeu? Eu sei que judicialmente tá errado, eu sei que de acordo com as empresas tá errado, mas, cara, tem muita empresa que não ajuda também, né? Principalmente Nintendo, né? A SEGA dá 500 opções, a Nintendo tinha várias opções, e opções até interessantes, jogos que nunca tinham saído no ocidente, jogos traduzidos, etc. Então, assim, por mais que eles não fossem muito baratos, era uma opção aceitável, até porque era tudo digital também, né? Mas... Hoje em dia, cara, que pelo menos assim, tá um pouco mais difícil na Nintendo de você conseguir coisa, dane-se, sinceramente, a empresa não vai realmente ganhar muita coisa, eles estão sentados em cima do jogo e não fazem nada, enquanto isso o jogo tá custando uma nota preta aí na internet, e se você quiser aproveitar aquele jogo, que não deixa de ser uma obra de arte, você não pode, entendeu? Você tem que gastar uma fortuna. E pra mim, cara, não tem nem o que pensar nesse aspecto, entendeu? Ainda mais... Coisas PS1 pra baixo, né, 64 pra baixo, que tem ficado mais caras, são um pouco mais difíceis de achar e você emula em qualquer coisa. Hoje em dia, celular, praticamente qualquer celular roda. Cara, não tem nem porquê, sério, de verdade. É tipo, só baixa, joga e se diverte. Se você gostar muito, quiser muito dar dinheiro pra empresa, você tem como dar comprando jogos mais recentes, comprar, enfim, os jogos da mesma empresa, por aí vai. E sempre existe uma forma de você ainda contribuir, mas no geral, cara, são vendas que a empresa não vai ganhar mais, eles também não fazem nada e, tipo, na teoria não fere ninguém, entendeu? Tipo a Nintendo, né, pô, principalmente, você tem que ser muito saudosista pra você falar, não, vou dar dinheiro pra Nintendo porque eu quero alimentar mais ainda o fluxo de caixa dela, por exemplo. E a Nintendo é um grande exemplo de empresa que tá sentada no jogo, como você falou, e não faz nada. É igual o Switch, a gente tá até hoje com o Nintendinho online, já passou mais de 2 anos da vida útil do Switch aí, e a gente não tem os consoles, sei lá, o mínimo um Game Boy Advance, e a Nintendo não faz nada. Já acho que a SEGA é um bom exemplo de empresa que lançou, por exemplo, o SEGA Forever no mobile, né? Que a gente consegue jogar os jogos antigos dela sem pagar nada. Tem até mesmo suporte a gamepad externo Bluetooth. Apesar de que os genéricos são extremamente mal mapeados, mas um controle de Xbox One lá eu já pluguei e ficou perfeitamente. Você consegue até mesmo remapear. Daí fica certinho. E até mesmo eles pegam os jogos antigos e atualizam com recurso moderno, como o Cloud Save, né? O save na nuvem. Apesar de que eu acho que você, pra salvar na nuvem os jogos da SEGA Forever, daí você tem que fazer um pagamento lá de R$6, eu acho, uma taxinha. Mas eu acho que é assim, pô, se a SEGA fez isso, por exemplo, de uma forma extremamente inteligente, então eu pagaria esses R$6 pra SEGA aí pra ter esses recursos modernos que ela adiciona no jogo, né? Além de filtro também, o jogo tem filtro também, você consegue escolher nativamente o filtro do jogo no SEGA Forever. Então acho que se as empresas tivessem uma boa prática e imitasse o exemplo da SEGA, então acho que renderia muito mais, a gente não precisaria recorrer à pirataria, à emulação, de fato, né? Querendo ou não, a emulação tá muito ligada com pirataria. Eu não me sinto 100% à vontade utilizando emulação, nem mesmo de, sei lá, vamos dizer que eu tenho um cartucho aqui em casa do jogo, e pra muita gente você ter o produto original e você tem automaticamente o direito de baixar a ROM da internet, né? E então nem assim eu me sinto à vontade jogando num hardware que eu sei que não é o hardware original.
ou pelo menos a empresa não fez oficialmente aquilo lá para que eu possa rodar. Então acho que o Sega Forever pra mim é uma das melhores alternativas que existe hoje pra emulação. Se a Nintendo fizesse isso no mobile também, ou sei lá, até mesmo no Switch, de uma forma mais inteligente, não jogo de Nintendinho, jogos tão antigos assim, ou você tem que assinar um serviço tão precário assim que é o online do Nintendo Switch, né? Pelo menos na minha opinião, daria muito mais vontade da gente ter as coisas oficiais, né? Ou até mesmo como o Super Nintendo Mini, o Nintendinho Mini, essas coisas assim. Mas só que o preço é muito absurdo. E a relação de vocês com o emulador? Vocês conheceram há muito tempo já? Vocês fazem uso de emulação, sei lá, quantos anos mais ou menos? Quais foram os primeiros emuladores que vocês tiveram contato? O primeiro emulador que eu tive contato foi de Game Boy, né? Eu jogava o Pokémon Yellow e eu jogava no computador. E eu lembro que foi uma descoberta, assim, muito quebradora de paradigmas pra mim, porque eu tinha um Super Nintendo, né, mas não tinha jogo do Pokémon pro Super Nintendo, exceto os ROM hack, né, que depois eu vim a conhecer aí, mas oficial mesmo não tinha, e já existia o 64 tudo, e tinha o Pokémon Stadium e tal, e eu sonhava em ter aquilo ali, e não tinha como e tal. E aí eu descobri que tinha como eu jogar jogo de Pokémon, que eu não sabia nem exatamente o que era um Game Boy, eu não tinha conhecimento disso, né? Eu não tinha acesso a revistas, nem conhecia ninguém que tinha um Game Boy. Eu sabia que tinha um programinha no computador que rodava Pokémon, é isso que eu sabia. Isso aí me lembrou a primeira vez que eu vi emulador na minha vida, que eu me lembro, né? Tava na casa dos meus primos, assim, eles estavam assistindo Big Brother, acho que era Big Brother 2 na época, era mó antigo mesmo. E eles estavam jogando Pokémon, na época eu já tinha conhecimento, já tinha Game Boy, se não me engano, não lembro direito. Mas eles estavam jogando Pokémon Yellow no computador, um do lado do outro, tipo assim, eles estavam jogando, acho que com recurso de cabo link, não lembro direito. Tava jogando com Fast Forward, com aceleração, né? Pensei, caramba, como é que os caras estão jogando Pokémon no computador, cara? Daí ficou isso na minha mente durante muitos e muitos anos, daí muito mais pra frente depois que eu fui realmente conhecer a emulação. Pra mim, nem saber da existência, nem saber da possibilidade disso. Cara, eu acho que eu também fui mesma coisa, Game Boy também. Acho que a maioria das pessoas foi Game Boy, acabou sendo. Porque, mesma coisa, também não tinha Game Boy, eu joguei Pokémon. Depois de um tempo eu tinha um cartucho, mas o Game Boy era emprestado. Eu só tinha um cartucho. Mas antes disso eu só jogava no disquetão mesmo, no DOS, no emulador de Game Boy Pokémon. E era isso, basicamente. Jogava outras coisas também, mas no geral eu jogava mais Pokémon no emulador de Game Boy. E, cara, desde então, sempre que tinha um emulador novo, alguma coisa, eu testava, né? Sei lá, só pra conhecer jogos, né? E muitas vezes aconteceu, né? Principalmente na época que eu ainda tava comprando coisa pra coleção, era jogar no emulador, achar interessante, depois querer comprar o jogo, entendeu? Isso aconteceu algumas vezes também, quando os jogos não eram um preço absurdo. Mas vários jogos eu joguei primeiro no emulador, ou preferi, ou joguei no celular. Isso aí acontece direto. Você usou qual? Visual Boy Advance? Cara, não, o Visual Boy Advance era bem depois, era no Cache GB, se eu não me engano. Ah, no Cache GB, nossa, isso aí é o... Era no Cache GB, o Visual Boy nem existia nessa época. Esse no Cache GB eu usei muito, cara. Nem tinha Game Boy Color, sei lá. Não sei nem se tinha emulador de Game Boy. Não, acho que era só Game Boy Color. O No Cache eu sei que existe até hoje, mas esse era o de DOS. Então, esse No Cache GB aí, eu joguei muito ele, e eu lembro que eu acho que ele, inclusive, foi sendo atualizado com o tempo, porque teve um certo período da minha vida que eu usei ele pra jogar Nintendo DS, eu não sei, eu posso estar maluco, ou realmente... Eu não faço ideia se o No Cache roda Game Boy, roda DS agora, não sei. Roda sim, mano, roda sim. Ah, então eu não tô maluco. Atualizou e roda sim. Então, pô, é um emulador antigão que começou a ser atualizado e tendo outros hardwares dentro dele, é incrível isso aí. É o melhor emulador de DS, cara. Sim, eu já testei vários e vários, nenhum conseguiu ser tão bom e utilizar tão bem o meu hardware do computador quanto ele. Acho que foi o melhor emulador de Game Boy e DS que eu já joguei. Inclusive ele tem aquele recurso, né, de cabo link emulado, que você consegue jogar 2 instâncias dele e, sei lá, fazer trocas com Pokémon, fazer trocas de Pokémon com 2 instâncias desse emulador aberto e tudo mais. É bem legal mesmo. Mas o meu primeiro emulador da vida mesmo que eu me lembre foi o ZNES. Que a interface era um nojo, difícil pra caramba de navegar. E eu acho que, não lembro se tinha filtro, acho que tinha alguns filtros sim. Mas, nossa, quando eu descobri que eu podia emular Super Nintendo no computador, minha cabeça explodiu pra caramba. Eu joguei muito, muito, muito mesmo. Conheci vários jogos através da emulação, né? Porque meus pais nunca tiveram muito dinheiro assim pra poder comprar fitas assim à torta direito quando eu queria. Eu acho que eu tinha no máximo, sei lá, menos de 5 fitas de Super Nintendo quando eu tive Super Nintendo. E a maioria era pirata ainda. E só o Mega Drive, né? O Mega Drive eu ganhei, como eu falei pra vocês. Mas, pô, a emulação acho que abriu portas pra que eu pudesse ter um conhecimento muito maior de games do que eu tinha quando eu tinha na época, né? Porque se não fosse emulação, eu não teria como ter acesso a vários jogos do Super Nintendo, ainda mais os jogos mais raros, né?
E até mesmo jogar com... Eu chamava bastante amigos da escola em casa, né? Pra jogar junto comigo e tudo mais. Então acho que abriu portas pra que eu fizesse mais amigos naquela época e conhecesse jogos mais raros do Super Nintendo. E não fizesse meus pais gastar tanto assim com o jogo antigo, né? Na época já era antigo. E aí, Vinícius, e você? Eu conheci os emuladores bem mais tarde que vocês, no caso, né? Porque até eu ter um computador na minha casa demorou muito tempo, né? Ô, louco. Mas... não. Roça? Mas isso não vem ao caso. Mas o primeiro emulador que eu... Assim, eu já joguei na casa de algumas pessoas, mas quando eu peguei e joguei eu mesmo, né? Com videogame, foi quando eu tinha um Play 2. E aí teve um disco que eu até comprei na região do Brás lá, né? Que foi um que vinha mais de 4.000 jogos lá, que tinha Mega Drive, Master System, NES e Super NES. Eu não vou lembrar o nome do disco, como é que era. Mas era um compiladão de ROMs que tinha e você podia jogar esses 4 consoles nele. Cara, né? Vários consoles no mesmo CD. DVD, vários né? consoles. Era no DVD, né? Isso. Mas tinha vários, assim. Mas, por exemplo, o Top Gear 3000 não rodava. E depois que eu fui descobrir por que não rodava, porque eu não fazia a mínima ideia na época que ele tinha chip especial, né? E também me ajudou muito, Jason, nessa questão aí de conhecer novos jogos, novos assim, pra mim, né? Porque os jogos eram antigos do Super Nintendo, mas... Pra mim também. Um monte de coisa do Mega Drive eu só conheci por esse. Por exemplo, o SWAT que eu falei que eu gosto pra caramba desse jogo, eu conheci nessa época. Muito legal, cara. Nossa, sensacional. Difícil pra caramba também. É, muito difícil. Mas foi assim, cara. Foi lá pra 2008, 2009 que eu tinha um Play 2 e peguei com esse disco aí. Aí eu descobri os emuladores, né? Eu lembro que depois, na época que eu fazia faculdade, tinha o laboratório de informática lá que eu ficava de monitor lá, né? E eu descobri aquele Final Burn Alpha, uma coisa assim que era emulador da Capcom, né? Do CPS é bom demais, 2 e CPS 1. E o computador lá rodava bem, né? Então eu escolhi um controlinho, filho do céu, ali eu joguei bastante, né? Esse eu gostava muito, sim, muito, pra jogar Street Fighter Alpha 2, que é meu favorito de Street. Eu aposto que você jogou com um controlinho USB que imita controle de PlayStation 2 ou PlayStation 1. É claro que era esse, né? Pretinho, todo bonitinho. mundo tem esse controle. Esse aí é o controle oficial da pirataria. Inclusive eu tenho um na minha mão agora, nesse momento. Eu tenho um na minha gaveta aqui. Eu abri a gaveta e peguei, mas tenho desse até hoje. Eu tenho 2 desse aí, eu uso no Raspberry. Mas o emulador que eu mais curto, assim, que eu acho mais legal, que eu tive... Esse foi o que eu mais joguei, eu acho, do Play 2 aí, que eu falei pra vocês. Mas o que eu mais curto mesmo é o Mami, cara, porque ele dá pra jogar tudo de arcade e dá pra descobrir muitos jogos aí que a gente não jogou, né, porque Brasilzão, né, sabe como é. Pô, tem jogo exclusivo de Mami, né, tipo o Simpsons Arcade, que é muito bom. Não, sensacional, cara. Não, o Cadillacs Dinossauro só dá pra jogar pelo Mami, né? Não tem pra nenhum console. Ah, é? Não sabia não. Não, é exclusivo. Eu não sabia disso aí, cara. Eu não conheço esse jogo direito. Eu ouço o pessoal falando, mas nunca joguei na minha vida. Nossa, tem que terminar ele, cara. É sensacional. Eu nem comecei, nem... Então pega um dia a gente tipo, dá pra jogar online, né? Por algum emulador. Aí a gente pode jogar isso aí e terminar, porque é muito legal, cara. É interessante, hein? Online, da hora. E uma coisa interessante dos emuladores que eu acho, por exemplo, é que agora, por exemplo, que nem vocês falaram aí, dá pra você pegar o Aka Neo Geo no Xbox One, dá pra você comprar o jogo Sim. que emula o arcade praticamente perfeito, né? Uhum. Mas antes disso, o pessoal fazia muito campeonato, por exemplo, de King of Fighters 98, tudo por emulador, né? E é uma forma de preservar os games também, né? De preservar essa questão da época dos arcades, que não é a mesma coisa, mas que o pessoal tá jogando campeonato, né? Tem muitos campeonatos aí que o pessoal faz com emuladores, assim, né? É uma coisa interessante de se pensar, né? Se não tivesse emulador, o pessoal não ia conseguir jogar até hoje esses jogos, né? Fazer campeonato, fazer live, né? Porque tem uma galera que acompanha, principalmente na cena de jogos de luta, né? Emulação é uma forma de acesso à informação, né? Preservação, que nem a gente tava falando até agora aqui também. E da comunidade se manter unida também, né? Porque a galera se une através de jogar junto, né? De discutir os jogos, tudo isso aí, muita coisa graças à emulação, né? Porque o pessoal fica falando aí, eu joguei quando era moleque, muita gente na internet fala isso, né? Mas você tá ligado que a maioria é enrolação, né? A galera jogou tudo por emulador, a parada, a maioria deles. A emulação tem um mercado só disso, né? Não emulação tecnicamente, mas jogo retrô. Emulação igual meu pai, por exemplo, cara. Meu pai tem 50 e poucos anos aí, nunca mais quis jogar videogame. Ele é muito apegado aos jogos antigos só, né? Depois do PlayStation 1, assim, ele já não quis mais jogar tanto. E esses dias aí eu já comentei num podcast nosso que ele pegou o celular e baixou um jogo da Sega Forever. Tava jogando lá no Touch. Ele reclamou dos controles que são uma porcaria no Touch, lógico. Mas, pô, ele aposto que ele reviveu alguns momentos que ele teve quando ele era mais novo.
ou até mesmo de quando ele jogava comigo, ia no fliperama comigo jogar, cooperativo lá. Ele tá certíssimo, tem que baixar mesmo e jogar mesmo. Então, acho que a SEGA tá fazendo certinho, acho que a SEGA tem... A SEGA e a Microsoft também, né, através do Live Arcade, do retrocompatibilidade também. Duas empresas que eu apoio muito a forma como eles fazem os jogos antigos serem revisitados hoje nos consoles modernos. Ainda mais com o sistema de conquista. A SEGA só falta pra ela ser perfeita nessa questão de trazer jogos antigos, de trazer mais jogo de Saturno e de Dreamcast, cara. Porque... Isso é verdade, né? Tem jogo de Dreamcast e Saturno no Sega Forever. Então, mas teria que trazer mais, meu. Se eles trouxessem mais, ia ser um negócio bacana, né? Ia ser muito bom. Porque eu curto alguns jogos aí que não tem mais. Mas e emulação e pirataria? Você acha que tem alguma relação essas duas coisas aí? Ou a gente consegue viver num mundo separado um do outro? Cara, sim, assim, o problema, na verdade, da emulação, principalmente, é quando você tá emulando coisas que estão sendo comercializadas no momento. E existem muitas alternativas, e a gente tem vários exemplos disso. Os consoles que, sei lá, como eu falei, o Yuzu, né, que é o emulador do Switch, que está razoavelmente avançado. O Semu, no caso do Wii U, tudo bem que o Wii U ninguém comprou, mas enfim. A questão é que a partir do momento que você começa a emular ou usar jogos que estão comercialmente disponíveis e você fica usando esses emuladores para não comprar esses jogos, você, querendo ou não, está prejudicando a empresa. Só que, cara, quantas empresas realmente estão sendo prejudicadas por isso? Né? Porque a Nintendo continua bilionária, a Activision continua bilionária, a Sony também, etc. Não estou justificando pirataria nem nada, mas eu diria que se tiver uma opção mais fácil e legítima e melhor do que o emulador, ninguém vai querer baixar o emulador, cara. Simples assim, entendeu? Ninguém vai querer ter o trabalho de baixar o emulador, baixar uma ROM no site random, configurar o computador, etc. Se você pode clicar na Steam, pagar R$5 e comprar o jogo. E ter, sei lá, achievements e talvez um filtro novo. Ninguém vai querer, entendeu? Então é simples. O problema é que, tudo bem, a gente tem casos em que licenciamento não tem jeito, né? Tipo, sei lá, GoldenEye, essas coisas que são muito complicadas de você trazer o jogo de volta, mas a Nintendo, cara, não tem desculpa, era pra todos os jogos dela, os da própria Nintendo, estarem disponíveis no Switch no primeiro dia, cara, e você poder comprar. Não tem motivo. Então, assim, era pra todas as empresas relançarem tudo o tempo inteiro e não tem isso. Então você fica preso. Então, cara, ficar preso não tem jeito, tem que emular mesmo. Tanto que o Wii U ele rodava o Nintendo Wii também, né? Não é exatamente isso que você falou, não tem desculpa pra você. Roda sim. Não tem desculpa pra você lançar um console mais atual e matar completamente a retrocompatibilidade. Mesmo que seja digital, igual o Wii U fazia com... apesar que o Wii U rodava jogos físicos. Não, ele roda o disco direto, né? Mas também dá pra comprar na Virtual Console, dá pra comprar jogos de Wii também, direto. Mas que nem o Alan falou aí, de qualquer forma existe formas que a gente não vai de nenhuma forma dar dinheiro pra empresa, né? Eu, por exemplo, quando eu comprei meu Wii U, eu comprei tanto o hardware, o console, quanto os jogos 100% usados. Então, de qualquer forma, eu não dei dinheiro pra Nintendo. E antes de comprar o Wii U, eu testei ele no Cemu, que é o emulador dele, né, de computador. Eu testei pra ver se era um console legal pra eu ter, né, pra eu jogar, se os jogos eram bacanas. Daí eu vi que valia a pena, eu fiz o quê? Já que o console já tava morto, eu fui e comprei usado. Eu não me importo tanto o Xbox One também, eu comprei usado, mas eu assino o Game Pass, né, eu dou dinheiro pra Microsoft através do serviço. Eu acho que a Nintendo, infelizmente, eu gosto muito da Nintendo dos jogos, das propriedades intelectuais dela, e do Switch principalmente, que ele foi extremamente inovador, né, dentro das limitações dele. Foi extremamente inovador, porém eu não tenho vontade de ter o hardware oficial, assim, sem ser desbloqueado, e ter os jogos genuínos. E alimentar a indústria da Nintendo, porque, a Nintendo, igual a gente acabou de falar aqui, a Nintendo tem muita coisa, tem muito console antigo que podia estar no Switch hoje em dia e não faz nada, não se esforça, parece. O que falta pra Nintendo é entender um pouco melhor esse mercado globalizado, né, dos jogos aí. Uhum. Porque, no caso, que nem o Alan falou, né, primeiro dia já tinha que ter uma série de jogos ali pra você, ou pra você assinar um serviço que você pudesse jogar mensalmente, sei lá, podia ser assim, né? Tem um valor pra você poder jogar jogos de Game Boy, outro valor um pouquinho a mais pra você poder jogar jogos de Super Nintendo, outro de NES, e assim por diante, né? Ou que ele desse a opção de você comprar cada jogo separadamente. Seria duas opções, né? De 64 e GameCube, por exemplo. Imagina, ter vários jogos do GameCube que ficaram presos nele. E aí você pudesse comprar ou assinar um serviço que você pudesse baixar os jogos durante aquele período que você pagasse a assinatura, você jogar eles, entendeu? Falta visão, né, pra Nintendo ganhar mais dinheiro aí também, né? Porque eu acho que eles estão perdendo tempo, cara, de verdade.
Se fosse um preço acessível, imagina, Jay, se fosse um preço acessível, que nem a Xbox Live aí que você falou, você tivesse acesso aos jogos que você não teve, mesmo sendo de GBA, não importa, né, mas que os outros consoles que você tivesse acesso. É mais fácil você ligar seu videogame, você já pagou a assinatura mesmo e você já jogar, do que você pegar, ligar o computador ou pegar um outro aparelho e emular ele, entendeu? Então acho que falta um pouco de visão para essas empresas aí também pra capitalizar em cima disso, né? Por isso que a gente emula também, né? O acesso é pequeno. Não só isso, mas também um sentimento de você jogar um jogo original no hardware oficial, né? É totalmente diferente. Isso também faz diferença, emulado. Gostaria muito que isso aí que você falou fosse realidade, né? Mas a Nintendo a gente não consegue. Colheita de decepções, né, com a Nintendo. Eu sou fã pra caramba da Nintendo, é a minha empresa de videogame favorita desde quando eu era moleque, mas ela dá umas mancadas que sem chance, cara. Eu também, pô. Tipo esse Mario 3D World aí, que eu gosto muito do Wii U, né? Na versão do Wii U. Até hoje não teve port aí. O Mario 3D World eu garanto pra você que é um dos jogos que me fariam comprar o Switch novamente. É genuíno, né? Sem desbloqueio. Mas não tá. Tô esperando até hoje aí. Nem tem notícia, não tem nada. Só tem rumor saindo aí. Ele foi um dos que ficou preso, né? Do Wii U. Infelizmente. Tipo, os caras portam Donkey Kong, que é um jogo relativamente secundário da Nintendo, e não porta o jogo principal, que é o Mario. O único Mario diferente que teve no Wii U, os caras não portam. Não faz sentido. Sendo que o Mario Galaxy 1 e 2 do Wii você podia comprar na eShop do Wii U. Exatamente. E você aí, Lucas? Algo a comentar sobre pirataria e emulação? Eu acho que as coisas estão intimamente ligadas, né? Mas não necessariamente. Existem algumas exceções aí. Quem quer dar um jeito, né? Às vezes você tem o jogo, né? Você tá jogando no emulador por conveniência. Às vezes a emulação não é propriamente ilegal, né? Não utiliza o código original, enfim, tem várias situações aí que tem que ser avaliadas, né? Mas, cara, é meio difícil, né? Vamos ser honestos aí com a gente mesmo. Normalmente, quando se faz emulação, é pirataria, né? São raras as exceções aí. Primeiro passo é admitir o erro, né? Mesmo que você não vá fazer nada pra mudar isso. Se souber que tá errado, já tá bom, né? Melhor do que ficar mentindo pra si mesmo aí, falando que não, tá certo. Tá errado, né? Só não tá bom judicialmente. Se não tomar processo, tá beleza? Com certeza. É igual esses sites, né? O Love Homes aí, que, por exemplo, foi... o Immun Paradise, por exemplo, que não foi processado, mas ficou com medo e tirou todos os ROMs que tinha no site deles. É verdade. No começo tirou só Nintendo, depois tirou tudo. Cara, nossa, eu fiquei tão triste porque é o site que eu mais baixava ROM na vida, foi o Immun Paradise. E era um site muito fácil, não tinha propaganda que ficava pulando na sua cara, né? Era no máximo, você digitava um CAPTCHA lá, você resolvia lá um enigma, né, do Google, daí ele já liberava pra você o link baixar na sua velocidade máxima da internet, não tinha limitação, não tinha nada. Mas tem um truque aí, hein? O Paradise ainda existe, tem um truquezinho aí secreto. Depois me conta aí no off então, hein. Tem um códigozinho JavaScript que você coloca que daí ele libera, porque na verdade o link só tá escondido, entendeu? Olha só. Só na piratagem. Depois vamos botar esse link no post. Esse aí eu vou colocar no post com gosto. Tem um outro link também que a gente pode colocar, que um amigo lá do Fliperama de Boteco jogou no grupo, um link de um site lá que tem praticamente todos os consoles, até uns consoles meio obscuros, e é tudo full set, cara, todos os jogos, e dá pra usar um programinha lá que se você tiver Linux já tem, se tiver Windows tem que baixar, e aí o programinha baixa tudo, o diretório inteiro, então você só coloca pra baixar, larga lá e ele baixa todos os ROMs. Da hora, hein? Legal essa preservação aí que os caras fazem. Mas depois, fiquei curioso de verdade mesmo sobre esse JavaScript, hein? Tem. Quem quiser baixar depois no Immun Paradise como antigamente, não exatamente como antigamente, mas entra aí depois no link do post. Não é difícil achar não, cara. Se você colocar Immun Paradise e Reddit lá, você vai achar os caras colocando o códigozinho. Aí você só precisa instalar uma extensão no navegador que permita que você coloque JavaScript customizado, né? Pra executar. É a única coisa, assim, fora do normal que você vai ter que fazer. Reddit também é outra coisa maravilhosa na internet, né? Cheio de pessoas compartilhando ROMs, backup lá nos fóruns, né? Mas isso aí é assunto para outro dia. E você, Alan, você tem uma coisa a comentar aí sobre sites processados de ROM? Cara, é aquela coisa, as empresas estão no direito delas, né? Querendo ou não. Só que eu acho que elas podem fazer é só dar aquele susto e falar, olha,
remove o site, senão a gente vai processar. E não sair processando, porque a princípio o tal do Cool Rooms lá, era um casal lá de senhores, sei lá, que administrava o site, e eles foram processados não sei quantos milhões. Entendeu? Que é uma parada babaca, até porque meio que eles não ganhavam dinheiro com o site. Tinha doação e tal, mas, cara, é tudo pra servidor. Dificilmente alguém ganha dinheiro vendendo, sei lá, com site de emulação, entendeu? E o Mo Paradise fez isso exatamente por medo. Só como falaram aí, existe um plugin até pra... Acho que o Firefox também tem pra Chrome, que ele libera um link direto no servidor. Porque eles só deslinkaram, eles não tiraram. Ah, entendi. Então quem sabe disso pode baixar. E existem outras formas, assim, o bom, entre aspas, disso ter acontecido é que o número de pessoas tentando preservar agora aumentou muito, né? Então é aquela coisa, quando o pessoal começa a tentar tirar uma coisa da internet, é pior, só aparece mais. Então agora você tem infinitas alternativas aí, o pessoal tem usado muito o Google Drive, então você tem às vezes sets completos aí pela internet, bem mais fácil hoje de achar. Que antes, assim, é quase impossível você não achar. Alguém tem em algum lugar, você sempre vai achar, entendeu? Isso é fato. Então, eu falei, preservação. Eu acho que, tudo bem, o cara pegar e vender isso na internet realmente tá errado. O cara, sei lá, querendo ou não, você pegar de um jogo que está rolando atualmente também é ruim. De um indie também, né, acaba sendo uma coisa negativa, mas no geral eu não acho que emulação é uma coisa tão horrível assim, a ponto de que vai quebrar a indústria, vai matar. Com certeza não. E isso é muito exagero e preocupação das empresas, que ao mesmo tempo não fazem nada, ou muito pouco, para botar, dar as opções que a gente quer para poder rodar esses jogos, entendeu? Então, simples assim, entendeu? E dificilmente as empresas se dão ao trabalho, em raras situações como a da Sony, por exemplo, que tem retrocompatibilidade, ou a Microsoft agora com o Xbox, que você pode pegar o seu jogo original lá do Xbox original ou do 360, você bota, tudo bem, ele vai baixar de novo o jogo e tudo mais, o disco é só um DRM, mas pelo menos você pode usar o seu disco original, ele serve pra alguma coisa. Tipo uma licença do Steam, né? Tipo isso. Então, e você pode usar. Existe essa possibilidade. Então, pelo menos você pode, entendeu? A questão é que, se não dão opção, cara, a gente tem que criar a nossa opção, só isso. Bem, infelizmente tem algumas coisas aí, igual a gente comentou no programa de hoje. O Zibo, por exemplo, né, que eu sempre quis colocar a mão em um, só que é muito caro hoje em dia, pelo menos pra mim, na minha opinião. E eu queria muito que tivesse um emulador dele, de PlayStation Vita também, de Symbian também, N-Gage antigamente. Eu não acho um emulador assim, de consoles não, né, mas de hardwares que não existem mais, não são mais comercializados, ou são extremamente underground, né. Acho que eu gostaria muito que tivesse esses hardwares aí pra poder experimentar pelo menos. O Zibo nunca... Só vi uma vez no supermercado, dei uma testada assim, é um videogame meio zoado, né, mas pelo menos pela curiosidade, né. Assim, tem que ficar gastando tanto pra ter uma experiência, assim. Emulação, além de significar tudo isso aí que a gente já falou aí pra vocês, é também um sinônimo de brio, né? Brio é o contrário de desleixo. É você ter um senso de dever, de fazer as coisas de forma correta, de fazer as coisas com elegância e com vivacidade. Então, isso tá dentro dos emuladores, né? Esse cuidado, esse respeito com a plataforma original e fazer o jogo em absoluta perfeição, rodar ali como ele era no hardware original. E esse valor tem que ser valorizado também. Com certeza, cara. Hoje em dia a gente, é praticamente uma missão, né, que a gente tem mesmo de preservação agora, ainda mais depois do processo que esses sites andaram sofrendo e tudo mais. É quase uma missão que a gente tem de preservar esses jogos antigos na internet, pelo menos aí no Google Drive e companhia. Eu acho que cada um tem os seus interesses, né, que nem o Alan falou aí. A Nintendo, por exemplo, tem direito de processar porque ela é dona das propriedades intelectuais, é óbvio assim, né, mas eu acho que acima de tudo isso tá a preservação histórica mesmo, né, porque quando a gente chegar, sei lá, em 2070, 2080, você vai ter um Atari 2600 que vai estar funcionando perfeitamente? Você não vai, ou até pode até ter, mas em pouquíssima quantidade, né? Então, o que eu acho é que realmente a preservação dessa história dos videogames, digamos assim, é importante porque já faz parte da cultura universal do ser humano, né? É óbvio que o videogame faz parte da cultura já hoje em dia, né? Não só de hoje em dia, né? Já faz mais tempo. E eu acho que preservar esses jogos aí é preservar parte da nossa própria história, né? Então tem que preservar mesmo aí, através dessa distribuição digital, sem chance de... Não tem mais volta isso, eu acho. Não tem jeito. Mas se fizer direitinho, a gente vai aderir, eu tenho certeza. Se fizer um serviço bem feito, colocar Nintendo GameCube, colocar Nintendo Wii e o Wii U no Switch, eu acho que a gente vai começar a ter gosto pela coisa oficial novamente. Certeza disso. Não, obviamente, mas o que eu quero dizer é claro, eu vou também consumir esse produto aí se ela fizer do jeito correto, assim, do jeito, vamos dizer assim, honesto.
Mas eu digo a preservação mesmo pra posteridade, né? Pra, sei lá, entendi. os nossos bisnetos entenderem como que eram os videogames. Ah, você tinha um cartucho, então o jogo é esse aqui e tal. Porque vai mudar completamente isso daí no futuro, né? Mas a preservação eu acho importante pra caramba, mano. É importante lembrar também que o cara que joga no emulador, ele é o cara que valoriza a indústria também, normalmente, né? Eu jogo no emulador, tenho um Raspberry aqui, mas, pô, eu tenho bastante cartucho do Super Nintendo original aqui. Por quê? Porque eu gosto, eu valorizo. Pra mim isso é importante, tem valor pra mim. E uma outra vertente, falando rapidinho aqui, é também pegar jogos que não existem mais, foram extintos, né? Que nem eu joguei esses tempos atrás aí no emulador de PlayStation 3, no computador, eu joguei o Scott Pilgrim, que não existe mais uma forma de você comprar ele, porque ele foi extinto da internet. E é um jogo beat'em up maravilhoso, acho que é um dos melhores que eu já joguei na vida. Extinto da internet não, é extinto da PSN, né? É, da internet no modo geral é uma forma de você comprar, né? Da PSN, da Xbox... Oficialmente, você quer dizer, né? Sim, oficialmente. Ele foi extinto da PSN, da Xbox Live Arcade. Não tem mais como você comprar. Assim como Tartarugas Ninjas Reshelled, que é como se fosse um remake do Tartarugas Ninjas do Super Nintendo. Não existe uma forma de você comprar também porque ele era jogo arcade e foi retirado da PSN, da Xbox Live. Então acho que também é uma forma de você... emulação é uma forma de você ter acesso a jogos que não existem mais, uma forma de ter oficialmente. Mas pra gente fechar aqui então, vamos deixar umas indicações de emuladores ou formas de você jogar um emulador pra galera aí que tá ouvindo a gente. A minha recomendação para você ouvinte é o Recalbox. O Recalbox é um sistema operacional que roda no Raspberry. E ele é feito para que você coloque muitos joguinhos de muitas plataformas diferentes, quase todas elas com retroarchivements, e você possa jogar algumas delas inclusive online com amiguinhos no seu televisor. Então o Raspberry Pi é um computador portátil que serve para muitas outras coisas que não emulação, e o Recalbox é um sistema operacional feito para rodar nele, focado em emulação. Então recomendo, você consegue achar kits e consegue achar também o próprio Raspberry já montado, já com o sistema instalado, com cartão de memória, com tudo, no Mercado Livre aí de 300 a 400 reais o kit completo. 300 a 400 reais? Achei que você ia falar uma coisa mais acessível. Isso ele já é instalado, né? Se você quiser ter um pouco de trabalho de você instalar e tudo mais, não é tão trabalhoso assim, né? Você consegue comprar por 200 reais um Raspberry Pi, e aí você, fora a fontezinha, mais aí uns 50 reais, você consegue já fazer. Inclusive eu tava conversando com o Lucas aí em off, né? Meu próximo console não oficial, digamos assim, vai ser um desse aí, cara, porque eu achei muito legal. Eu pesquisei um monte de vídeo no YouTube aí, o pessoal rodando nele, bonito pra caramba, cara. Muito bom mesmo. Roda bem, cara. Ele tem até filtros pra você colocar nos jogos, tem scanlines, tem muita coisa. E tem também bastante case diferente pra colocar nele. Tem gente que faz case em 3D, tipo assim, case do Super Nintendo, case de PlayStation, e aí fica bonitinho na mesa. Melhor que um Super Nintendo Mini. Mesmo. Melhor que o Super Nintendo Mini eu não sei, porque impressão em 3D não é aquela coisa assim maravilhosa, né? Mas tem também umas cases mais profissionais, né? Tem empresa que faz case que daí, tipo assim, tem case idêntica, realmente, tipo, cópia idêntica da caixinha do SNES Mini. E os caras tiraram o molde, China, né, mano? E aí os caras tiraram o molde e fazem a case também. Tem igual do PlayStation Classic também, os caras são fera. Meu país é maravilhoso, né? Tira uma dúvida antes da gente terminar aqui. Que esse Raspberry você tem que ter um dissipador e uma fonte boa? Porque eu tava vendo que parece que tem fontes aí que dão problema. Tem um negócio desse aí mesmo? Fonte é legal você ter uma fonte boa, cara. Mas dissipador, cooler, assim, não é estritamente necessário, não. É legal ter, né? Tanto que tem muito kit que já vem, pelo menos com o dissipador, que é coisa baratinha, de centavos, isso aí, né? Mas cooler e tal não precisa. Mas a fonte, realmente, você tem que ter uma fonte boa, cara. Se você comprar uma fonte específica para Raspberry aí, com um botãozinho de on e off na fonte, que eu recomendo, que o Recalbox, o Raspberry Pi de forma geral, ele não é feito para ter um controle de on e off e tal. Você ligou, ele tá ligado. Ele vai direto na tomada, né? Ele vai direto. Você plugou, ele tá ligado. Então, exceto se você tiver uma case que tem essa estrutura de on e off, esse controle, você fica refém da fonte, né? Então, se você comprar uma fonte, é legal comprar uma fonte que tem o on e off, e aí você comprar uma fonte específica para Raspberry Pi com on e off é sucesso. Ele é alimentado por micro USB, mas falha o engano e achar que você vai poder usar a fonte do celular. O carregadorzinho do celular não é capaz de acender ele, não. Foi a primeira coisa que eu pensei em fazer.
Achei a fonte aqui, é R$30, essa média de preço mesmo? É por aí mesmo, cara. Ah, então é bem acessível, sim. É, tranquilo, super tranquilo. Mas, cara, se você comprar no kit, eu acho que sai até mais barato, sabe? Você comprar já um kit com uma casezinha, com o Raspberry. Tem gente que vende até às vezes com cartão de memória já. É isso aí, muito boa essa dica, hein? E pra quem quiser jogar o PlayStation 1, né, é uma dica oficial, ó, sem pirataria. O PlayStation 1 Classic tá baratinho hoje em dia. Quem diria, hein? Quem diria. Tá desvalorizado, né, porque a Sony lançou ele de qualquer jeito, colocou uns jogos lá europeus no console e tá rodando igual uma batata, né? Daí ele foi desvalorizado, acho que tá quanto agora mesmo? Tá uns R$100 mais ou menos? R$200? Não, aqui eu tô no site amarelinho, tá 400, o mais barato. Ah, no site amarelinho o pessoal dá uma super valorizada, né? Deixa eu ver aqui no Achei um de 300 aqui já, é mais acessível. Se você importar aí em sites que entregam pro Brasil, é coisa de $20 que você vai pagar. É $20, né? Ó, acabei de achar R$250, hein? Não entrando na pirataria, mas já entrando, eu tava vendo Ué, como assim? um vídeo... Não, eu tava vendo um vídeo de um youtuber aí que ele fez o desbloqueio do PlayStation Classic por pendrive, né? Certo. E aí você pode instalar outras ROMs e roda nativamente, né? Pelo próprio pendrive você tem duas entradas, né? Do USB, uma vai pro controle e outra vai o pendrive. E roda legal, viu? O problema mesmo foi o sistema que a Sony colocou aí do PlayStation Classic, mas esse hackeamento que a galera fez ficou bom, viu? Foi bem melhor do que o original. Que, por sinal, o sistema, entre aspas, do PlayStation Classic é um emulador do PCSX em código aberto, né? Exatamente. É isso mesmo, é. Quem diria, cuspiu no prato que comeu... Quer dizer, é o contrário, na verdade. Cuspiu primeiro no prato e depois comeu. É. Que nojento. Pra quem não sabe, a Sony processou muita galera aí, tipo, um grande emulador chamado Blame. É Blin, né? Que fala? Em inglês. Eu sempre falei Blame, né? Por sua causa eu falo Blame, né? Mas eu vi um vídeo sobre ele e o cara fala Blin, né? Muitos emuladores do PlayStation 1 na época que conseguiram ganhar um processo contra a Sony. E a Sony processou a galera, comprou, né? Chegou até um certo projeto chamado ConnectX. Foi comprado pela Sony pra parar com o avanço dele, porque tava ficando bom demais, pra ser verdade. E também esse Blin aí, ele foi descontinuado também por causa da Sony, né? Insistiu, até que o cara começou a ter... O dono do Blin começou a ter as vendas despencando. Eles fizeram um assédio aí e acabaram com os caras. Aliás, o negócio que o Vinícius comentou aí do USB, do PlayStation Classic, o nome do processo que os caras fazem é AutoBlin. Então eles deram... AutoBlin, isso mesmo. Deram um nome aí homenageando aí o emulador. Fica aí a homenagem, então. Você bate o software no PC, você prepara o pendrive e espeta lá no PlayStation Classic e faz o processo. Daí você libera o verdadeiro poder do PlayStation Classic? Pelo que eu vi, rodou legal, viu? Rodou bem, assim, não teve tanto problema que nem o original da Sony aí. Era o que era pra fazer desde o começo, né? Exatamente. Aliás, eu nem falei, né? Mas o Recalbox aí, o Raspberry Pi, ele roda tudo até o PlayStation 1. Então, só, assim, acima do Play 1 que ele daí já não roda mais. Dá uma engasgada, né? 64 roda pouca coisa, né? É pouca coisa que roda PlayStation 2 e companhia hoje em dia, né? O 64 até que roda bem, cara. Eu acho que não tem problema em jogos, não que eu saiba. Tem um computador parrudo, sofre um pouquinho dependendo do jogo, né? Sofre pra rodar o PlayStation 2 de forma fiel. É bem difícil, cara. E tem jogos que são especialmente pesados, né? Os joguinhos 2D, assim, até que roda bem. Tipo, é de boa. Uns RPGs, assim, ele roda legal. Agora você coloca um Tekken ali e começa a complicar. Coloca um God of War. O Gran Turismo 4 é difícil, hein? Não roda se for computador leve, não roda nem a pau. Ah, não, de jeito nenhum. E as minhas indicações pra quem quiser jogar emulação de forma de ter uma experiência na emulação no mínimo decente, eu indico primeiramente pra quem quer jogar no celular, eu indico o PPSPP, que é o emulador maravilhoso de PlayStation Portable, que é o PSP. Ele roda liso, dependendo do seu celular, né? Dependendo do seu hardware, sei lá, se for o mínimo um Snapdragon, pra quem conhece, né? Um Snapdragon da série 600, talvez. Ele roda bem lisinho, tipo, quase 100% da velocidade original dele. Bate uns 90%, então você consegue ter uma experiência muito boa. Sem falar que muitos jogos no PSP na época, por exemplo, jogos de tiro, que era porcaria jogar jogo de tiro no PSP. Pra quem jogou sabe o que eu tô falando. Você tinha que fazer o segundo analógico, já que não tinha o segundo analógico no PSP, você tinha que se virar com os botões de face, que é o quadrado, X, bolinha e triângulo. Você
mexia a mira através deles. Então imagina a porcaria que era pra jogar um jogo de tiro no PSP. Tinha que ter muita força de vontade mesmo. Então você consegue jogar com gamepad, com controle externo, por exemplo, no celular, e consegue mapear o segundo analógico com esses botões de face pra você fazer a mira nos jogos do PSP. Então você tem praticamente um PSP no seu bolso a qualquer momento. Porque esse emulador aí, ele é tão bom que ele roda, sei lá, toda a biblioteca do PSP. Dificilmente eu encontro um jogo que não roda tão bem assim. Outro emulador de mobile de Android também especificamente, porém isso aí já tem uma versão paga, não tem versão gratuita dele, que é o Drastic. Emulador perfeito de Nintendo DS, já testei vários na Play Store, e nenhum consegue usar tanto o poder gráfico do seu celular como esse emulador. Ele roda 100% na velocidade original, praticamente, pelo menos eu não vi diferença. Você consegue jogar qualquer jogo 3D na velocidade full, 100%, sem ter engasgo, sem ter nada. Eu não sei o que ele faz de diferente, que ele vale a pena você pagar R$15 nele, falo isso sem dúvida. Sem falar que ele também tem recursos atuais como save na nuvem, né? Que eu acho que é uma coisa muito importante a gente ter hoje em dia. Você poder jogar a qualquer momento, salvar o seu jogo na internet e poder trocar de dispositivo futuramente, e seu jogo vai estar o save lá. Que é tudo também, você. Save na nuvem é uma coisa maravilhosa, cara. Eu não consigo viver sem, não consigo viver sem hoje em dia. Como eu vivia sem essa tecnologia antes? Como é que a gente fazia backup dos... Eu nem lembro como é que a gente fazia backup dos jogos, né? A gente não fazia não, mano. Vivia perigosamente, né? Lógico. Os RPGzão do Play 1 com 100 horas de jogo, corrompeu o save e já era. Tá louco, isso é louco, cara. Eu nem brinco com isso. Só de lembrar, eu não sei como é que eu conseguia viver sem save na nuvem. Você não terminou o Final Fantasy VII por causa disso aí, ó. E porque bugou também, né? É um jogo mal feito. Hoje em dia, como eu falei, eu não consigo viver sem save na nuvem. Pra mim, uma das coisas que me vende em um jogo é ter save na nuvem. Se tem save na nuvem, eu vou comprar ele provavelmente. Pode apostar nisso. Se o desenvolvedor quer me conquistar, coloca save na nuvem no jogo dele. É uma coisa que me faz comprar um jogo. Principalmente de celular. Se eu vejo que não tem como salvar na internet o jogo, esquece. Eu já pulo fora. Outro emulador de celular, deixa eu ver. Não, de celular não tem mais nenhum. E já emulador de computador mesmo, no Cache GB, que a gente comentou aqui. Ele roda DS e Game Boy Advance. Você pode simular 12 instâncias, então você pode jogar com seus amigos no mesmo computador, cada um na sua instância no emulador aberto. E vocês podem jogar o modo cooperativo, multiplayer, seja lá o que for, que suporte cabo link no jogo. Então é uma forma muito bacana de você jogar com seus amigos no mesmo computador. Roda em qualquer hardware Zé Ruela que tem aí, por mais fraco que seja. Eu indico também, já pra quem tem um computador um pouco menos humilde, né, um pouco mais parrudo, eu indico o Dolphin, que ele roda GameCube e Nintendo Wii. Eu, pelo menos pra quem não gosta de jogo com sensor de movimento, consegue jogar no Dolphin simulando através de um controle padrão. Então você consegue mapear os seus controles de movimento, os controles de movimento dos jogos do Wii, pra, sei lá, um direcional, um segundo analógico, qualquer coisa do tipo. Então você consegue ter uma experiência melhor em alguns jogos. Sem falar nos filtros que a gente consegue colocar no Dolphin, né? Porque pra quem não sabe, o GameCube e o Nintendo Wii, eles têm a resolução máxima deles é 480p. Então jogar eles numa televisão hoje em dia Full HD, nossa, é meio nojento. Eu tenho o Nintendo Wii aqui original, e eu jogo ele hoje em dia aqui, dá pra aturar a imagem dele, né? Mas nada como você jogar numa resolução máxima Full HD, upscale, então sem igual. E o Cemu, que é pra quem tem um computador mais forte ainda, né, menos humilde ainda. O Cemu, que é um emulador de Wii U. Pra quem nunca jogou o Wii U, quiser conhecer, o Cemu roda praticamente perfeitamente qualquer jogo de Wii U. E é uma boa oportunidade pra quem quiser conhecer esse console morto que a Nintendo matou muito cedo, né? Não investiu muito nele. Não teve muito apoio de third party também. A gente não pode culpar 100% a Nintendo, mas... Ou a gente pode sim, porque fez um marketing horrível do Wii U. Investir até que ela investiu, né? Tem muito exclusivo dele, mas ela não deu certo o videogame, não teve jeito. O marketing foi muito ruim, né? Deixou muita gente confusa. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar do Wii U até 2017, mais ou menos. 2016, 2017. Eu achava que ele era simplesmente um acessório pro Nintendo Wii também, como muita gente pensava. E o PSS X2, que é o emulador de PlayStation 2, que estranhamente ele roda bem em alguns computadores e outros não, dependendo do seu hardware. Ele, sei lá, eu acho que ele é um emulador estranho, cara. Eu acho que não depende 100% do seu hardware. Você pode ter um computador melhor que for, que muitos jogos não vão estar otimizados para ele. E para acabar aqui a minha indicação, eu indico alguns hardwares que você pode comprar, que vale muito a pena ainda hoje em dia, para que você possa ter uma máquina de emulação. O PSP, principalmente, que é uma máquina de emulação portátil praticamente. Você pode emular nele Nintendo 64, você pode emular Game Boy Advance, Game Boy Color, Game Boy Classic, Super Nintendo, Mega Drive,
Master System, Amiga também, né? Mami, se não me engano você falou aí. Mami que é emulador de arcade, né? Isso, você pode... Amiga é de um console que chama Amiga mesmo. Eu falei, eu sempre confundo Amiga com Mami. Você pode emular Mami, que é emulador de arcade. Você pode emular um monte de coisa no PSP, cara. E o melhor de tudo é que você pode levar pra onde você quiser, né? Então, se você quiser um console de mão aí, de bolso, dedicado pra emulação, eu super indico o PSP. Sem falar que ele tem save states, tem recursos como aceleração, que é o Fast Forward. É muito bacana mesmo. E já pra quem quiser ter um console de mesa, uma máquina de emulação de mesa, eu indico o Xbox One... Eu indico o Xbox clássico, primeirão, que muita gente, infelizmente eu nunca tive ele, mas muita gente fala bem dele. E eu vi aqui que ele tem vários emuladores pra ele também. Então eu acho que vale muito a pena você ter um Xbox One. Pra quem tem menos dinheiro aí, né? Faz igual o Vinícius antigamente, compra um PlayStation 2 e um CD, um DVD na verdade, com emuladores. Que eu me lembro bem que eu tinha um do Super Nintendo que era maravilhoso. Tinha todos os jogos do Super Nintendo praticamente. Mas compensa mais o cara comprar um Xbox clássico porque roda bem melhor. E o preço não é tão diferente não, hein? Ah, sim, com certeza. Na verdade, o que compensa mais, né? Que você não falar a minha indicação, você vai falar todas que existem no universo. Foi, mas falei. Aí eu não vou conseguir falar nenhuma. Que eu acho que a melhor indicação mais barata que ele pode rodar esses mesmos jogos aí que você falou do Play 2, por exemplo, Mega Drive, Super NES, até Meme eu não tenho certeza. Mas Meme. É o Mami, né? Que é o Wii, né? O Nintendo Wii, ele roda legal, assim, os jogos mais antigos, né? Mais retrô. O Xbox? Você pegar um Wii desbloqueado, você vai pagar, sei lá, no máximo uns R$300. Ah, tá. E você vai poder jogar Nintendo 64, vou jogar Play 1, Mega Drive, Super Nintendo, Master System. Bastante coisa. Esse é a solução de hardware mais barata que eu vejo aí, tirando o Raspberry Pi, né? Mas, assim, se o cara quer ter um console pra jogar na TV e tal, acho que o Wii é a melhor opção. Inclusive tem um adaptador que foi lançado pro Wii, que é um que chama... Não sei o que, to HDMI, né? Que você coloca na saída dele, ele transforma um sinal analógico em saída HDMI, então ele faz upscale para 720p, né? Para você jogar na TV moderna é melhor. Então fica um pouquinho melhor a imagem dele, né? Não fica tão borrado para você jogar na televisão. Eu já vi vídeos, pelo menos vídeos comparativos desse upscale que o Wii faz com essa pecinha aí. Não é tão diferente assim, é praticamente uma enganada que ele dá, né? É porque ele deixa menos borrado, é só isso, né? Ele não faz o gráfico melhor, né? Ele só sobe a resolução pra digital mesmo, né? Não é um Dolphin, né? Em vez de sair um sinal analógico, ele manda um sinal digital pra TV direto. Aí a TV não precisa processar o sinal pra transformar ele em digital e você também tem menos lag, né? No caso. Lag não, né? Input lag que chama, né? Você porque as TVs modernas, né, elas não conseguem entender direito o sinal que sai dos consoles antigos, né? Que era tudo 240p e as resoluções das TVs novas, ele nem aceita isso aí. Então ele reconhece como 480i e aí é por isso que a imagem fica toda zoada. E a TV também faz processamento dentro dela pra sair, né? Então você aperta o botão, dá uma diferença de milissegundos, mas dá diferença. Só dando uma corrigida rapidão aí que o Nintendo Wii ele consegue rodar a 480p sim, em televisão moderna. Sim, 480p ele roda. Você precisa comprar aquele cabo componente, né? Colorido pra caramba, lá, cheio de cores verde, azul. É esse que eu uso. Esse que eu uso bem. Nossa, jogar com cabo VGA na televisão moderna, o Nintendo Wii não tem condição. Não tem como você jogar, muito feio. Até atrapalha a visão do jogo. Sangra os olhos, não pode. Muito ruim. Parece que você tá jogando com miopia o tempo todo. Mas é isso aí. A recomendação minha fica o Wii, se o sujeito tiver um pouquinho mais de dinheiro, vai. Sujeito. Ele compra um Xbox clássico que é um aparelho muito bom pra emular. Só que ele é muito grande também, né? O Xbox clássico ele pesa 1 tonelada e é gigantesco, assim. Mas ele roda muito bem mesmo, principalmente a parte de arcade, né? CPS 1, CPS 2, alguns jogos do CPS 3 ele roda também. Street Fighter 3 ele roda os 3. Ele roda alguns jogos também por exemplo, da Sega, Virtua Fighter 2, Virtua Fighter 3. Então ele tem algumas possibilidades melhores assim para rodar, né? É um bom aparelho para rodar se você quer investir um pouquinho mais, né? Ou no computadorzão, aí você vai pesquisar melhor os emuladores que tem para ele, né? E aí vai ser feliz, né? Porque quando descobre os emuladores, você começa a pesquisar mais e vai embora, né? Emulação é um caminho sem volta, sem fim também. Que nem o traficante, né? Dá o primeiro... Que comparação horrível. Na primeira dose de graça e depois você vai embora.
Dá primeiro o Visual Boy Advance, depois dá o emulador de Nintendo 64, depois dá o de Play 1, e assim vai. É SNES 9X lá também, que é bom. Daqui a pouco você tá emulando no Nintendo Switch. As drogas mais pesadas. É isso aí. Mas é isso aí então, a gente fechou aqui hoje. Fechamos? Acho que foi, hein? Vamos fechar então? Vamos fechar? Beleza, então a gente vai ficando por aqui. Pra quem quiser conhecer o trabalho do Alan na Game FM, é o gamefm.com.br. Eles têm 2 podcasts, que é o Debug Mode e o Mesa do Flipper, que na verdade é uma live que eles fazem toda quinta-feira e depois eles transformam em podcast. Tem também um novo podcast deles, uma nova série que é chamada Queijo do Asfalto. Pra quem quiser conhecer, tá aí, gamefm.com.br. É muito bom o podcast deles, recomendo, hein, pessoal, ouvir aí, muito bom. Avalie a gente pede que vocês avaliem a gente mais uma vez no iTunes. E que ouça a gente onde vocês quiserem. A gente tá em todos os agregadores possíveis de podcast, no Spotify, no Deezer também, que é difícil pra caramba entrar lá, a gente conseguiu. E a gente também tá até mesmo no YouTube. Quem quiser ouvir a gente pelo YouTube, entra em jogandocasualmente.com.br/YouTube. Não, e se você quiser também, você pode ouvir pelo seu computador. Ninguém escuta mais assim, mas você tem essa possibilidade, hein? Tá lá no jogandocasualmente.com.br. E aí você procura os podcasts. Dá uma olhada nos antigos também pra ver como é que a gente foi evoluindo, se melhorou, se piorou. Coloque lá a opinião de vocês também, que é interessante, né? A gente precisa do feedback de vocês aí pra dar esse suporte aí pra gente um pouco também. Isso aí, deixa lá seu feedback. Feedback. E pra quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram, o que faz, Lucas? É www.jogandocasualmente.com.br/Telegram. E aí você será magicamente redirecionado para o melhor grupo de podcast do Brasil, que é o grupo de ouvintes do Jogando Casualmente. Exatamente. O grupo da galera mais humilde do Brasil. É o melhor grupo, eu não posso fazer nada, mano. Eu acho que eu vou criar um link também pro Spotify pra facilitar, jogandocasualmente.com.br/Spotify. Cara, cria ao vivo, mano, você viu? Criando ao vivo links aqui. Jogandocasualmente.com.br/ qual que é? O Deezer, né? Também. É, tem o Deezer também, tem o Deezer, exatamente. A gente agradece então a vinda do Alan aqui, a presença, e volte aí, cara, mais vezes. Beleza, valeu. Desculpa pela correria também, mas é porque, enfim, essa semana tá complicada, mas fico aberto até próximos convites, não tem problema. E confiram lá o Debug Mode também, o nosso podcast de games aí. Enfim, o Jason deve botar aí os links em algum lugar. Colocarei. Obrigado. Valeu Falou, mesmo. Valeu.